Shalom, amada igreja. Eis que é chegada a vós o Evangelho do Reino. Pai amado e Pai celeste, nessa manhã pedimos a Ti, ó grandioso, que venha abrir os nossos olhos espirituais, que venha abrir os nossos ouvidos espirituais, que venha abrir o nosso coração para receber o pão da vida, que é a Tua palavra, ó grandioso. Pai, não nos deixe caminhar por veredas obscuras da vida, mas conduza-nos pelo caminho da luz, da justiça e do amor, para que possamos sempre praticar aquilo que Tu tens nos ensinado, ó grandioso. Que nesse momento, Pai, todos nós possamos receber de bom grado a Tua palavra, os Teus ensinamentos, porque muitos ouvem e não dão atenção. Então, Pai, hoje, o primeiro dia da semana, que ele seja abençoado a partir de agora, para que a semana toda seja abençoada, para que nós possamos sempre glorificar e exaltar o Teu sagrado nome, Altíssimo. Pai, que a partir de agora não seja mais um homem a falar, mas que Tu fale através do homem, ensinando as Tuas veredas a todos aqueles que desejam caminhar pelos Teus caminhos. Que seja assim hoje, amanhã e para toda a eternidade. Que assim seja, graças ao grandioso Pai Celestial. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Oséias, capítulo 4. Oséias, capítulo 4. Você que está do outro lado, que está nos acompanhando, pegue sua Bíblia também, nos acompanhe para você poder ler, ver, que tudo o que falamos não está fora do contexto, mas sim dentro do contexto. Como muitos dizem, com respaldo bíblico. Porque a palavra nos ensina a caminhar. A Bíblia é nosso manual de instrução. Se seguimos a Bíblia, levamos uma vida plena. Mas se desviamos da Bíblia, nós vamos cair num buraco profundo. Então abra sua Bíblia no livro de Oséias, capítulo 4, e façamos a leitura, que é o pão da vida, que desce do céu para nos alimentar a nossa alma. Oséias, capítulo 4, versículo 1. Ouvi a palavra do Redentor, vós filhos de Israel. Porque o Redentor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque na terra não há verdade, nem benignidade e nem conhecimento de Deus, nem conhecimento do Pai. É triste a gente ouvir o Pai mandando recado: a humanidade não me conhece. E está cheio de aí crente falando que serve a Deus, sendo que o próprio Pai disse: não há conhecimento de mim na terra. Por que não há conhecimento do Criador? Ninguém pratica o amor, ninguém pratica a misericórdia. Todos só querem fazer propósito e sacrifício. Todos querem obedecer o homem, colocar dízimo e oferta no altar, ao invés de alimentar quem está passando fome lá fora. Todos só querem ouvir o homem, mas fácil ouvir o homem, fazer o que o homem manda, do que ouvir a Deus. É mais fácil seguir a carne do que seguir o Espírito. É mais fácil você obedecer quem você vê do que aquele que você não vê. E Deus diz: olha, eu vou me irar sobre todo morador da terra, vou ter uma contenda com ele. E a palavra em Oséias 4, versículo 2,
nos diz assim: só permanece na terra o perjurar, quer dizer, jurar por Deus, jurar pelo pai, pela mãe, jurar pelo seu emprego, jurar pela sua saúde. Na terra só existe isso. E o pai continua a dizer: na terra só existe o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Fazem violência, um ato sanguinário que segue imediatamente após o outro. Roubar. O pai fala o tempo todo que estão roubando. Aí aqueles incautos que estão no altar, que são denominados pastores, diz: quem rouba é quem não dá dízimo, mas quem rouba é o pastor. Quem está roubando é o pastor que prega a palavra. Porque Cristo disse para os seus apóstolos: ide, anunciai o evangelho do reino. Não cobre nada, porque tudo vos foi dado de graça. De graça dei para os outros. Conhecimento não se pode cobrar conhecimento. Ah, mas se eu fizer a faculdade, você está falando de plano carnal, de plano espiritual. Não se deve cobrar por praticar o bem. Ah, mas não é disso que Deus está falando. O seu entendimento não é para essas coisas. O seu entendimento é para o engano, é para roubar, matar, mentir, enganar. Quando você seguir a leitura até o fim, você vai ver de que o pai está falando. O culto de hoje não é para membro, é para pastor. Pastor devasto, ladrão, enganador. A palavra que foi me dada hoje é para poder pronunciar para os pastores que vêm na internet enganar, ludibriar, finge que fala em línguas, porque eu falar em línguas não é essa baboseira que andam falando por aí. Está faltando conhecimento dentro da igreja. Está faltando discernimento dentro da igreja. Falar em língua não é essa baboseira por aí. E outra, o pai diz: se você fala em língua e dentro da igreja não tem um intérprete, não é para o pastor interpretar, é o que está dentro da igreja para interpretar. Se não há um intérprete, que cale a tua boca. O pai está falando que o Espírito Santo ele não age no seu corpo, ele manifesta no teu corpo, mas ele não toma conta do teu conhecimento, não toma conta do teu ser. Se não há ninguém à sua volta que tem conhecimento de entender ou falar em língua, você tem que se calar. Mas a igreja, o homem está no altar falando baboseiras que não tem nada a ver com língua, e a igreja fala glória a Deus, aleluia. Está faltando discernimento, sabedoria. Está faltando mais estudo bíblico. E a palavra continua a nos dizer. Oséias capítulo 4, versículo 3. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá. Com os animais do campo, com as aves do céu e até com os peixes do mar, eles também serão mortos. Olha a televisão, olha a mídia. As aves caem do céu mortas, sem nenhum motivo. Os peixes estão sendo julgados à praia para morrer. Os animais estão caindo e morrendo sem nenhum motivo. O ser humano está morrendo, a Bíblia está se cumprindo e ninguém está observando isso. Ninguém está observando isso. Oséias 4, versículo 4.
Todavia ninguém contenda, ninguém me repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Você observou? Não brigue com ninguém por causa da palavra. E não quer ensinar o incauto, o ignorante, porque o ignorante não vai aceitar a repreensão. Não vai aceitar que ele está errado. Da mesma forma, se você chega para o sacerdote ou para o pastor e fala que ele está errado no que ele fala que não, que ele está certo. Ele rouba descaradamente e diz que está certo, que é bíblico. Mente descaradamente e diz que está certo, que é bíblico. Oséias 4, versículo 5. Por isso tropeçará de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. Aí você fala, minha mãe vai pagar? Você sabe de que mãe que o pai está falando? A tua mãe terra. A terra está no caos. Há terremoto, maremoto, pessoas morrendo por todo o globo terrestre. Uns por guerra, outros por peste, outros pela espada e outros pela fúria da natureza. Você lê a Bíblia? Compreende o que a palavra está falando com você? Você compreende que o Pai está falando, que está se cumprindo e você não está observando? E muitos que se dizem ateu ainda dizem que não existe Deus. Que é a história da carochinha. Está faltando conhecimento no povo, discernimento. Versículo 6 de Oséias 4. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu pai, também eu me esquecerei de teus filhos. O pai diz assim, você esqueceu a lei que eu vos tenho dado. Vós, pastores, enganadores, ladrões, incautos, que enganam publicamente e diz que está dentro do respaldo bíblico. Vocês batem no peito e diz que segue a Bíblia ao pé da letra, mas você não segue, sabe por quê? Porque todo o Velho Testamento foi anunciado para os hebreus ou para os judeus. Dízimo, oferta, sacrifício é para os judeus. Você não é judeu, você não tem que fazer isso. Paulo mesmo disse, anunciou para o mundo. A única função do gentio é não comer carne sacrificada, é não tomar sangue, é não fazer sexo imoral. Mas as pessoas comem carne sacrificada, bebem sangue, faz sexo imoral e bate no peito e diz que segue a Deus. É triste ver como as pessoas enganam descaradamente os outros. Pessoas que não foi chamada para ser pastor no altar pregando e anunciando. Pessoas que não têm nenhum chamado, quer ser levita, quer ser obreiro, quer ser evangelista, sem ter chamado. A palavra do Pai, ela diz claramente, uns eu chamo para pastor. Por isso que está cheio de ladrão por aí. Uns eu chamo para pastor, outros eu chamo para levita, outros eu chamo para obreiro, outros eu chamo para evangelista.
E outros simplesmente eu chamo para sentar na igreja e ouvir. Apenas ouvir. Nada mais. Aí você vai dizer, não, mas eu tenho um chamado para levita. Você tem chamado para o seu orgulho, porque você quer aparecer no altar, cantar para os outros ouvir te aplaudir. E afinal de contas, levita não tem nada a ver com louvor. Não tem nada a ver. Se você tem entendimento bíblico, tem respaldo bíblico, você vai ver que os levitas são escravos da igreja, dos irmãos. Mas você quer ser soberano dentro de um templo religioso. Você quer cantar para os outros te aplaudir, você não canta para Deus. Você não se veste para Deus. Você não evangeliza para Deus, você evangeliza para você. Para dizer que você tem conhecimento bíblico e que o outro é ignorante. Quando fazemos algo para Deus, nós somos pequenos. O pastor que tem um chamado do Pai, ele não levanta o nariz e passa pelos outros com arrogância. Muito pelo contrário, ele se torna pequeno perante a humanidade. O levita tem que andar de cabeça baixa, porque ele não tem que sair pela rua de cabeça em pé, levantando a cabeça, o narizinho, para dizer que é melhor do que os outros porque louva a Deus. Isso não tem nada a ver com o ensinamento bíblico. Cristo era o superior de toda a humanidade, ele era o próprio Deus aqui na terra. Em momento nenhum ele andou de narizinho em pé, muito pelo contrário, ele era simples, humilde. O teu falar tem que ser se ensina ou não, com autoridade, mas a autoridade tem que vir dos céus, não a tua autoridade. E a palavra continua a dizer, versículo 7 de Oséias 4, como eles se multiplicaram, assim pecaram contra mim. Eu mudarei a sua honra em vergonha. O que multiplicou? A avareza, a ganância, a luxúria, o engano, o roubo. Aí você diz, mas se os pastores roubam, enganam, a palavra está dizendo que vai transformar a honra deles em vergonha. Vocês não veem aí, pela mídia, pastores sendo presos, pastores sendo envergonhados. Não, mas isso aí é Satanás se levantando contra eles. Satanás se levantando contra eles. Satanás vai se levantar com quem é ladrão? Aprende uma coisa. Se um pastor está sendo humilhado, é porque o Pai está punindo. Não é Satanás que está fazendo isso para poder tirar o povo da igreja, não. É o Pai punindo porque ele está no caminho errado. Muitas vezes você entra num templo, vê o pastor todo elegante, todo cheio de maestria, cheio de autoridade, mas você conhece ele por fora. Só ele conhece ele por dentro. Cuidado com quem você segue, com quem você acha que é certinho. Porque o único santo e perfeito é Cristo. E os ensinamentos dele vai contra toda essa podridão que estão dizendo que é a palavra de Deus. Versículo 8 de Oséias 4. Comem da oferta pelo pecado do meu povo, e pela transgressão dele tem desejo ardente. Você está ouvindo o que o Pai está falando? Saboreiam a oferta e o dízimo com desejo ardente de inventar propósito para o dia seguinte roubar mais. É triste.
triste você ouvir o pai falando, são ladrões corruptos que estão saqueando a minha igreja, o meu rebanho. E comem com prazer aquilo que arranca do povo, sabendo que o povo está na miséria. Sabendo que o povo está sofrendo. E não existe misericórdia e nem clemência destes que sobem no altar para anunciar a palavra. Porque o desejo ardente, como diz a palavra, é de roubar, saquear o máximo da ovelha. E quando a ovelha diz, eu sou dizimista, ofertante, faço propósito, minha vida não muda, pastor. E esse devasto ladrão ainda diz assim, você não está buscando com fé. Você está deixando a desejar para Deus. Faz um propósito de fé. Dê tudo o que você tem, todo o seu salário. Ladrão, enganador. São esses que antigamente Cristo virava e dizia, víboras, servo de Satanás. Não entra no céu e não deixa ninguém entrar. São esses que Cristo anunciava. Tanto naquela época como no dia de hoje. É só você reparar. Uma pessoa levantada pastor hoje, abre uma porta e amanhã está com um carro novo. Depois da manhã compra uma fazenda. Andava mulambento e da noite para o dia começa a usar ternos importados. A casa era um casebre e depois transforma a casa numa mansão. Os membros olham e dizem, ele é de Deus, olha como é que Deus faz ele prosperar. Ele não é de Deus, ele é de Satanás. Porque se ele é de Deus, você que diz que o pastor é de Deus, você é de quem? Que vive na miséria. Abra teu olho, igreja. A pessoa que é de Deus, ela prospera assim, mas lentamente, dia após dia. Primeiro prospera no conhecimento, na sabedoria, e depois prospera vagarosamente. Vai subindo aos poucos. Porque se não fosse, o Pai não deixaria escrito, se no pouco me honra, eu te colocarei no muito. O Pai não te enriquece da noite para o dia, porque sabe que a pessoa é avarenta e vai abandonar o Pai. A galinha, quando come o milho, ela come o milho todo de uma vez ou ela come grão por grão para saciar a fome? Assim o Pai faz com vós outros. Te dá um pouco a cada dia, para ver o que você faz com aquele pouco que recebe. Versículo 9 de Oséias 4. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. Da mesma forma que o povo é ladrão, enganador, mente, assim será o sacerdote que eles levantaram. Da mesma forma que o povo é, assim será aquele que ele escolhe para governar a vida dele, para governar o mundo espiritual dele. O povo jamais escolhe uma pessoa boa. Ele jamais entra numa igreja que não pede nada. Ele gosta de ir para uma igreja que pede dízimo, faz campanha, que tem profeta, que tem revelação. Porque essas igrejas para ele é satisfatória, porque eles gostam de ser enganados. O altar está cheio de ilusionismo. Pessoas que entram numa cadeira de roda e depois levantam, diz que foi curado e corre dentro de uma igreja. É só reparar os milagres que Cristo fazia. E repara os milagres que os homens fazem hoje.
Vocês gostam de ser enganados. Meu povo gosta de ser enganado, diz o Redentor. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. Castigá-lo-ei segundo os seus caminhos, e dar-lhe-ei a recompensa das suas obras. Você que segue um devasso, um ladrão, receberá a mesma punição que o sacerdote vai receber. Só que o sacerdote, o pastor, ele tem dinheiro para ficar no hospital mais caro, para que uma junção de médicos olhe ele para ele viver, porque está pagando com seu dinheiro. Agora você vai ter a mesma doença que o pastor terá, que o pai punir. Só que você vai cair no SUS, vai ser julgado numa enfermaria de qualquer jeito, não vai ter remédio para cuidar de você e você vai morrer. Sabe por quê? Porque todo o dinheiro que o pai te deu, você deu para o pastor viver vida plena. E você vive na miséria. Versículo 10. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de atender ao Criador. Aí o pai diz para você assim, o pai fala para você assim, você, por mais que você roubar, tomar do povo, você não vai ficar satisfeito. Por mais que você tiver, você nunca vai estar satisfeito. Porque eu não vou saciar sua vontade. Porque aquele que nasce para ser ladrão, que nasce para ser da treva, ele vai morrer na treva. Aquele que busca prosperidade dentro de um templo religioso e não a salvação, vai morrer sem prosperidade e sem salvação. Porque não tem conhecimento. Versículo 11. A luxúria e o vinho e o mosto tiram o coração. Sabe o que o pai diz? A sua ganância é luxúria. O vinho, o prazer, o mosto, que é aquilo que lhe dá sabor. O que o pai diz? Tira o coração, ou melhor, tira o seu entendimento. Tira o teu conhecimento. Porque a luxúria só lhe mostra o glamour que o mundo oferece. O conhecimento do Pai é simplicidade. Aquele que você diz que é teu rei nasceu no estábulo. E você quer viver no castelo. Aquele que você diz que é seu rei andava a pé pelo deserto escaldante. E você quer andar de carro do ano. Aquele que você diz que é teu rei comia pão asmo e fruta seca. E você quer comer caviar. Você serve realmente ao Criador? Versículo 12. O meu povo consulta a sua madeira, e a sua vara lhe responde, porque o espírito da luxúria os engana e prostituem-se, apartando-se da sujeição ao seu Pai Celestial. Consulta a madeira. O que é a madeira? É um engano. E recebe a vara para a correção. O pai, ele diz assim, você que procura conhecimento nas coisas que o pastor te dá,
como cajadinho ungido, lencinho ungido. Isso é a madeira. Tudo aquilo que é dado no altar para que você leve para sua casa, para que você ganhe prosperidade, ou para que você viva bem na vida, é a madeira. É consultar um propósito sem fundamento. E o pai disse, você recebe a vara. Qual vara? A vara do pai. O chicote, a punição. Mas você se arrepende? Você vive numa vida desgraçada e diz que você é de Deus. Muitas vezes você sofre igual um cão. Por mais que você trabalhe, você não tem vida plena. Por mais que você ganhe, você ainda está todo atrapalhado. E você diz que é de Deus. É melhor você refletir sobre o seu comportamento, as suas atitudes. Versículo 13. Sacrificam sobre os cumes dos montes, queima incenso sobre os outreiros, debaixo do carvalho e do álamo e do olmeiro, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. O pai diz assim, você entra no altar, na igreja, e faz sacrifício no altar. Não, aqui está falando nos cumes do monte. Não, sacrifício no altar. O monte é o altar. Mas você não vai para o mato, para o sol. Você quer a sombra do álamo. A sombra do templo. Porque é mais agradável para você. Sabe o que significa a palavra sacrifício? Você sabe o que significa a palavra sacrifício? Não é o que o pastor diz, faz um sacrifício no altar. Sacrifício para o pastor é dinheiro. Sacrifício para Deus é você dar o melhor para o mundo. Sacrifício para Deus é você amar quem te odeia. Sacrifício para Deus é você abraçar e beijar um estrupador que estrupou e matou a tua filha. Sacrifício para Deus é você perdoar o ladrão, o assassino. Aqui o pai diz, você prefere estar debaixo de um lugar que tem sombra do que verdadeiramente sacrificar. Sabe o que é sacrificar no monte? É você andar por quilômetros com uma cruz nas costas, levando chicotada, com uma coroa de espinho que entra na tua mente, no teu cérebro. É subir a montanha carregando uma cruz pesada. Uma cruz que não era para você, era para Barrabás. Porque lá no passado eles faziam a cruz de acordo com a pessoa que ia ser crucificada nela. E media de punho a punho o tamanho do braço da pessoa e fazia um furo onde entrava o cravo. Mas Cristo não era grande, não, ele era pequeno. E quando foram crucificar ele, tiveram que puxar, esticar os teus membros, para que o cravo pudesse adentrar no teu punho e atravessar a madeira.
Isso é sacrifício no monte. Você faz isso? Isso é sofrer, dar o teu melhor. Você sobe no altar e coloca dinheiro e vai embora feliz, sorrindo e dizendo: fiz o meu sacrifício perfeito. Você não fez nada. Insano. Você não fez nada. Como diz a palavra, você aproveitou a sombra fresca para dizer que está dando o teu melhor. Sai para evangelizar de sandálias. Não anda só 2, 3 quarteirão e diz que já fez o seu trabalho, não. Vai de uma cidade a outra como Cristo fazia. Isto é evangelizar. Você que se denomina levita, seja o primeiro a chegar no templo, lave todo o templo, arrume todo o templo, vá lavar o banheiro cheio de fezes, de vomitado. E depois, vai louvar a Deus. Subir no altar com alegria, porque saiu de casa todo bonitinho, para cantar é fácil. O pastor sobe no altar depois de ter comido caviar em casa. E com semblante contristado, chora na hipocrisia para arrancar dinheiro de você. Dizendo que está cheio de unção de Deus. Fala umas baboseiras no altar dizendo que está falando em línguas. Sendo que isso não é língua. E o povo glorifica os enganadores. Versículo 14 de Oséias 4. Eu não vou castigar as vossas filhas quando prostituírem. Nem vou castigar as vossas noras quando adulterarem. Sabe por quê? Porque vocês mesmos, pastores, adulteram. Vocês mesmos, pastores, se desviam com suas meretrizes que sacrificam. Pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Você que não tem sabedoria, discernimento da palavra. A única coisa que você vai fazer, sabe o quê? É quando vê o pastor sendo preso, o pastor se envolvendo de escândalo, você fica triste. Nossa, ele era tão bom, por que ele deixou Satanás fazer isso? Ele não deixou Satanás fazer isso. Ele já era de Satanás. É você que está deixando Satanás levar você para o caminho das trevas. Versículo 15 de Oséias 4. Ainda que tu, ó Israel, queiras prostituir-te, contudo não se faça culpado, Judá. Não venhais a Gigal, e não subais a Beteabé, e não jureis, dizendo, vive o Senhor. O Pai diz assim, há muitos pastores na face da terra. Muitos se prostituem, mas muitos ficam escandalizados e não fazem isso. Então, continue no caminho certo. Você que não faz as coisas erradas. Continue você no caminho certo e não se preocupe com os outros. Porque eles serão punidos. Segue seu caminho na justiça.
Porque com grande estrondo de trombeta virá o Filho do Homem nas nuvens e vai resgatar o que é dele. E ele falará alto e em bom tom: vinde à minha direita, ovelhas do rebanho do meu Pai. Vinde à minha esquerda, bodes. E vai dizer: à minha direita, subra, para aproveitar as núpcias. E vós, bodes, vá para o mundo exterior, para o fogo ardente. Lá é seu lugar. E tem uma fileira de crente que vai para o inferno. Uma fileira daqueles que se julgam cristão, que vão queimar no fogo do inferno. Porque se deixam enganar pelos próprios pastores. Porque não leem a Bíblia. Não têm discernimento. Come o lixo que o pastor dá. Não se pregam mais a palavra. Fazem conto da carochinha para encher o espaço. Espetáculos de ilusionismo no altar. Você entra numa determinada denominação, é louvor o tempo todo, é cantando o tempo todo. E onde está a palavra? A salvação não vem por ouvir louvor. A salvação não vem por você estar louvando dentro de uma igreja. A salvação não vem porque você é levita. A salvação vem por você porque você alimenta da palavra. A salvação vem porque você ouve a palavra. E a palavra de Deus, não do pastor. E ouve e coloca em prática. Está cheio de crente ouvindo e não colocando em prática. Eu vejo um punhado de crente por aí, boca porca, falando palavrão. Crente que não tem amor ao próximo, não respeita os idosos, gostam de espancar crianças, gostam de condenar quem está debaixo de marquise. Esses são os tipos de crente dos dias atuais, devassos, filhos de Satanás. Ser filhos de Deus é compreender que devemos respeitar os idosos porque têm conhecimento de vida e devemos respeitar as crianças porque delas é o reino dos céus. O reino dos céus não é para nós, é para as crianças. O próprio Cristo diz: se você for igual uma criança, você entrará no reino dos céus. Porque o reino dos céus é dela. E quando você maltrata uma criança, você está desviando ela do reino do céu, porque coloca no coraçãozinho dela, na mente dela, o ódio e a revolta. E você é devasso que destrói, porque a palavra diz: ai daquele que faz tropeçar os menores da minha casa. Se você faz uma criança crescer revoltada, um fogo eterno te espera, com grandes labaredas. Versículo 16. Porque como uma novilha obstinada se rebelou Israel, agora o Redentor os apacentará como um cordeiro num lugar espaçoso. O Pai diz para você assim: você que é crente, é como uma novilha obstinada. O que é obstinação? É você achar que lê a Bíblia, que conhece a Bíblia e que não precisa mais de repreensão. É você achar que o que você faz é certo e que quem está falando é que está errado. O Pai diz assim: o meu aprisco
é apertado. Mas eu vou te colocar num lugar espaçoso, com a sua obstinação de achar que entende a Bíblia, que entende a palavra. E sabe qual é esse lugar espaçoso que você vai ficar? O inferno, que é bem largo, onde cabe aqueles que se consideram doutores, conhecedores da palavra. Versículo 17. Efraim está entregue aos ídolos, deixe-os. O pai diz assim, essas ovelhas que acham que tem entendimento, que conhece a palavra, não ore por eles. Afasta deles essas pessoas que querem enganar no altar, que vivem na luxúria, que vivem aparentando ser fiel a Deus. Afaste dele. Afaste dele. Porque a impureza, Satanás habita neste templo. A pessoa que gosta de aparentar santa demais, esta é impura. A pessoa que gosta de aparentar conhecedor da palavra demais, afasta dela. Aí você diz, você é conhecedor? Não. Eu aprendo com vocês. Quando eu leio, nesse momento. A pregação não é para a igreja, é para mim também, em primeiro lugar. Toda palavra que eu aqui anuncio, em primeiro eu recebo para mim, que dói em mim. Porque afinal de contas, um título que recebi de pastor, eu sou pastor do rebanho carnal. Mas tenho o meu pastor que é Cristo. E a palavra dele é falada para as ovelhas. Para os obreiros, que é ovelha, para o pastor, que é ovelha, e fere a nós também. Somente os pastores devassos é que não importam com a palavra e diz que é para o rebanho. Versículo 18 de Oséias 4. A sua bebida se foi, lançaram-se à luxúria continuamente. Certamente os seus governadores amam a vergonha. A pessoa que o pai está falando aqui não é de político, não. Governador não é político, não. Governador é o seu pastor que governa a tua vida. Governador é aquele que governa a maneira de você vestir. Sobe no altar e diz que você não pode passar maquiagem, que você não pode andar de calça comprida. Você, mulher, te engana para que você obedece, para que ele faça de você o que ele quiser. A palavra do Criador diz, eu não olho para as tuas vestimentas, eu não olho para o frisar do teu cabelo, eu olho para o teu corpo incorruptível. Não adianta você colocar vestido longo até o pé, saiotes até o pé, e andar como se fosse santa, sendo que debaixo do saiote está um fogo eterno, a podridão, a imundície. Que debaixo de toda aquela vestimenta está uma podridão, um fedor que chega às narinas do Pai, que não agrada a Ele. Não adianta você andar de terno e gravata para baixo e para cima, dizendo, mostrando ao mundo que você é pastor, se o seu interior fede. Versículo de 19. Um vento os envolveu nas suas asas. E envergonham-se por causa dos seus sacrifícios.
O Espírito Santo ainda tenta mostrar para esses pastores que estão errados. E quando ele mostra, os pastores sentem vergonha por estar sacrificando a igreja. E mudam. Esses que mudaram serão salvos. Os que não mudaram, o fogo eterno espera. A palavra não é minha. Se eu falar a palavra minha, Satanás vai dizer para mim assim: conheço Pedro, conheço Paulo, conheço João, mas não te conheço. Mas quando a palavra é do Pai, ele vai dizer: conheço Pedro, conheço Paulo, conheço João, te conheço também. Você é servo do Deus vivo, do Deus Altíssimo. Você anuncia a verdade. Pois a palavra diz: conhecei a verdade, e a verdade vos libertará desse conceito religioso enganador que está abundando na terra. Você que não está inscrito no meu canal, se inscreva. Muitas vezes você ouve o meu culto, deixa seu like, mas não é inscrito. Se inscreve. Não vai lhe custar nada. É apenas um clique e pronto. Você que ainda não tocou no sininho, toque. Você que não fez nenhum comentário, não fez nenhuma pergunta, faça. Estou aqui para te responder, esclarecer todas as suas dúvidas. E você que não compartilhou, compartilhe. Há tantos vídeos compartilhados que não tem nenhum valor, que não edifica em nada. Por que não compartilhar o que é bom? A todos vocês, simpatizantes do canal, que têm nos escutado, que têm nos assistido, eu peço ao Eterno nessa manhã que derrama sobre a sua vida bênção sem medida. E se você está ouvindo na parte da tarde, que o Pai abençoe também nesse momento que você ouve. Se você está ouvindo à noite, que nesse momento que você está ouvindo essa palavra, o Pai venha te abençoar. Seja de manhã, de tarde, à noite, de madrugada. Não importa o momento que você assiste. O importante é que a palavra chegou até você. Se ela entrou no teu coração e lhe fez bem, você pode esperar um grande milagre na tua vida. Porque o Pai vai te abençoar. E não vai te pedir nada em troca, a não ser obediência à palavra. Amor ao próximo. A misericórdia. Que a Shalom do Eterno resplandeça sobre a sua vida, hoje, amanhã e para toda a eternidade. Que assim seja, graças ao bom Pai. Amém?